A paz do Senhor, meus irmãos. Texto bíblico para a nossa meditação de hoje. Provérbios, capítulo 16, dos versículos 1 a 3. Assim está escrito: Do homem são as preparações do coração, mas do Senhor a resposta da boca. Todos os caminhos do homem são limpos aos seus olhos, mas o Senhor pesa os espíritos. Confia ao Senhor as tuas obras, e teus pensamentos serão estabelecidos. Esta palavra de Deus para hoje, ela é oportuna, pois estamos no primeiro dia do novo ano, que Deus, por sua graça, misericórdia e compaixão, concedeu a cada um de nós vencermos o ano e chegarmos a este novo, dando-nos a oportunidade de continuarmos servindo, bendizendo, exaltando, glorificando o seu santo, eterno, poderoso, maravilhoso e verdadeiro nome. O nome poderoso do Senhor nosso Deus, que é digno de ser adorado, de ser proclamado, de ser demonstrado na nossa vida de fé. E aqui encontramos o escritor de Provérbios, Salomão, ele escrevendo que o homem faz planos, estabelece marcos de compromissos no seu coração, prepara-se da maneira que ele entende que seja a melhor para a sua vida. Mas por melhor que seja a intenção e os pensamentos e os motivos que os levem a prepararem-se o seu coração para os propósitos que virão pela frente, a palavra de Deus, ela nos afirma que ao homem está o fazer a parte que lhe cabe, mas a resposta sobre aquele propósito, sobre aquele comprometimento, sobre aquele compromisso que ele estabeleceu no seu coração, esta resposta vem de Deus. E muitas das vezes nós fazemos tantas preparações e o Senhor não aprova. E às vezes aquilo em que não pensamos, Deus coloca diante de nós e reordena o nosso caminho, a nossa visão, e prepara as oportunidades para que o propósito estabelecido por Deus para a nossa vida, para a nossa felicidade e para a glória do nome do Senhor, eles então sejam realizados. Fazer a preparação, projetar, planejar, criar meios para chegar-se a objetivos faz parte da natureza humana. Agora, fazer com que eles se concretizem, se realizem e se reproduzam segundo os resultados que se esperam, só quando tem a resposta de Deus. Deus é soberano sobre todas as coisas e nós não podemos fazer nada a não ser pela bondade de Deus e a oportunidade que Ele concede a cada um de nós de acordo com a sua vontade, cumprir o propósito que foi estabelecido. Cada um de nós viemos a este mundo, não viemos por vir, não viemos por um desejo dos nossos pais. Viemos por um propósito de Deus. E Ele nos colocou no lugar, na família, no ambiente que Ele nos quer ver servindo com gratidão, com alegria e sendo uma bênção em suas mãos para aqueles que estão à nossa volta. Então, Salomão escreveu: do homem são as preparações do coração, mas do Senhor a resposta da boca. A palavra de Deus é a única, infalível, viva, poderosa, eficaz, penetrante, gloriosa. É a palavra que se faz acontecer.
O próprio Deus, falando através do profeta Isaías, ele disse: assim será a palavra que sair da minha boca, ela não voltará para mim vazia, mas prosperará naquilo para que a enviei. A palavra de Deus, ela tem em si o poder de operar milagres e maravilhas, salvação, cura, libertação, transformação, livramento e coisas gloriosas. Ao homem, as preparações. A Deus, a resposta. Nem sempre a resposta de Deus é aquilo que nós esperamos, que nós idealizamos, ou de acordo com a nossa expectativa. A resposta de Deus, ela é dada de acordo com o propósito que ele tem para a vida de cada um de nós. Ninguém foi colocado solto neste mundo sem que se tenha um propósito de Deus para realizar na vida. E aqui o sábio está dizendo: o homem faz as suas preparações. A nós compete nos preparar, nos colocar na condição de sermos agradáveis diante de Deus ter um caminho aberto para trabalhar na nossa vida, na nossa trajetória, no nosso caminhar, na nossa existência, para que, então, entendendo e nos submetendo à sua vontade, glorifiquemos o seu nome naquilo que fazemos, naquilo que apregoamos, naquilo que somos. Porque se somos alguma coisa, é porque Deus permite que sejamos. E ele diz: todos os caminhos do homem são limpos aos seus próprios olhos. Por isso que o homem faz as preparações e para ele está fazendo o melhor que pode. Porque tudo para ele vai dar certo do jeito que ele planeja, do jeito que ele pensa, do jeito que ele espera. Mas a palavra de Deus diz que o Senhor Deus pesa os espíritos. A intenção lá no íntimo, oculta, que ninguém conhece, talvez nem mesmo a própria pessoa quando faz os seus projetos, mas Deus conhece o profundo e o escondido. E nada fica oculto aos olhos do Senhor nosso Deus. Ele pesa o espírito de cada um de nós e ele sabe o que está ali. E ele tem o poder para manejar a nossa vida e nos levar a entender que o propósito de Deus é melhor do que as nossas preparações. E o conselho de Salomão, então, é o seguinte: já que as preparações são feitas pelos homens, mas a resposta vem da boca de Deus, e para os homens, tudo o que eles intentam fazer é bom aos seus olhos, e Deus pesa os espíritos, o que fazer nesta situação? Como resolver este impasse aparente em que enfrentamos, de queremos fazer alguma coisa, e o projeto de Deus, o plano de Deus, ser outra totalmente diferente? E às vezes nem pensamos o que pode resultar no futuro daquilo que pensamos em fazer. Mas Deus sabe e Deus conhece. Então, qual é o conselho que Salomão dá a todos nós neste dia, para este ano que se inicia? Ele diz o seguinte: confia ao Senhor as tuas obras e os teus pensamentos serão estabelecidos. Tudo aquilo que intentarmos, que projetarmos, que planejarmos, que pensarmos em fazer, ou realizar, ou acontecer, para ter a aprovação, nós precisamos colocar diante do Senhor. Precisamos levar diante de Deus. Deus é o avaliador daquilo que nós pensamos ou planejamos. Então, quando nós confiamos estas obras ao Senhor, Deus então as analisa. E as obras em que hão de glorificar o seu nome e cumprir pelo seu plano e propósito, Deus faz com que este pensamento seja estabelecido e ele seja levado, então, à realização, ou seja,
à prática da ação. É assim que Deus trabalha. É assim que Deus faz. Porque nós não conhecemos o futuro. Nós conhecemos muito mal o nosso presente. Com base no nosso passado, nas experiências passadas, nós vivemos o presente. Mas o futuro, nós não sabemos o que nos advém. Não sabemos se pode acontecer alguma reviravolta. Deus já sabe. A Bíblia diz que Deus conhece o fim antes do começo. Então, se Deus conhece, porque Ele é onisciente, isso quer dizer que não há nada oculto para Deus. Ele conhece, Ele sabe todas as coisas. Como começam, como se desenvolve, como vão ser finalizadas. Tudo isto, no plano de Deus, já está concretizado. Nós não sabemos como será o nosso amanhã. Deus já conhece. Deus sabe como será. Porque com Ele está o poder de operar e realizar todas as coisas. Só ficaremos fora da bênção de Deus se numa atitude de desobediência ou rebeldia nós nos voltarmos contra o Senhor e fecharmos para Ele o nosso coração. Então as consequências para a nossa vida, elas serão trágicas, dolorosas, sofridas. Mas se ficarmos no propósito de Deus, o nosso caminho pode ser difícil, pode ser espinhoso, pode ser apertado, pode ser escuro, pode ser de altos e baixos, pode ser atravessando por vales escuros da vida. Mas não há o que temer, porque a presença de Deus nos faz atravessar em segurança toda e qualquer situação adversa. Que Deus glorioso é este nosso. Que Deus maravilhoso que se preocupa com os mínimos detalhes para a nossa vida. E nós precisamos ser grato a este Deus. Tudo está nas mãos dele. Quando nós ainda estávamos sendo formados, ele já sabia tudo. Já estava escrito no livro dele. Os cabelos da nossa cabeça estão contados pelo Senhor. Todas as ações para a nossa vida estão no livro de Deus. Ele conhece todas as coisas. E então Salomão dá este conselho para não tomarmos caminho errado, para não criarmos atalhos, para não contradizermos o plano estabelecido por Deus para cada um de nós. Então ele diz: confia ao Senhor as tuas obras. Leva o teu pensamento, o teu plano, o teu projeto, o teu compromisso, os teus motivos, as tuas razões. Leva ao Senhor. Coloca nas mãos do Senhor. E espera de Deus a resposta. Espera dele a direção. Ele sabe como vai te conduzir. Ele sabe como vai te levar a lugares que você nem imagina. Mas pela obediência e submissão à vontade de Deus, Deus criará meios para te levar aonde tu não esperas ir. Tão somente confia ao Senhor as tuas obras e os teus pensamentos serão estabelecidos. Glória ao nome de Jesus. Pensando nesta palavra e nos compromissos que nós precisamos fazer, o que depender da nossa parte, da nossa finitude, da nossa limitação, do nosso entendimento limitado, mas o que pudermos fazer dentro do nosso alcance, nós precisamos fazer. O que não pudermos fazer, Deus fará por nós. Mas a nossa parte, nós precisamos fazer. Então, pensando nisso, que compromissos nós deveremos assumir já no começo deste ano, a nossa vida para com Deus? Eu coloquei aqui
A nossa vida, ela tem que estar centrada na vontade de Deus 100%. A vontade de Deus é melhor que a vida. A vontade de Deus é melhor que a minha inteligência. A vontade de Deus é melhor que os meus recursos. A vontade de Deus é melhor que as minhas posses. A vontade de Deus é melhor que tudo. Porque tudo que somos e temos, desfrutamos, mas não é nosso. Pertence a Deus. Ele nos dá enquanto estamos aqui por esta terra, para delas usufruir e retribuir com gratidão, com submissão, com fidelidade, com lealdade, com verdade ao Senhor nosso Deus. Então eu estive pensando, o que precisamos firmar diante do Senhor para que a nossa vida ela vá se conduzindo de acordo com o caminho estabelecido por Deus para nós? A nossa vida de oração. A palavra de Deus, ela sempre está incentivando: orai sem cessar, orai em todo o tempo, orar no Espírito, orar pela madrugada, orar pelo romper do dia, orar no meio-dia, orar em todo momento. Orar sem cessar significa ter uma vida de oração dinâmica e atuante, a todo e qualquer instante, ou trabalhando, ou estudando, ou caminhando, ou repousando, que estejamos numa atitude de oração diante do Senhor. A nossa vida de oração é o braço da dependência que nós estendemos para Deus. E Ele prometeu ouvir a oração do seu povo. O Senhor disse: se o meu povo que se chama pelo meu nome se humilhar e orar e buscar a minha face e se converter dos seus maus caminhos, o Senhor diz, então eu ouvirei dos céus, sararei a sua terra e perdoarei os seus pecados. Deus ouve a oração. O próprio Salomão, quando fez a oração de consagração a Deus, ele disse: ouve, ó Deus, a oração que o teu povo fizer neste lugar. E Deus se comprometeu a ouvir. E a palavra de Deus diz: antes que clamem, eu os ouvirei. Clamar revela a nossa disponibilidade para Deus. Está disponível para Ele quando nos colocamos em atitude de oração. Oração é suplicar, é interceder, é clamar, é pedir, é adorar, é glorificar o Senhor, é adorá-lo através da oração, proclamando os feitos que são realizados pelo Senhor nosso Deus. Então, que tenhamos uma vida de oração significativa diante do Senhor. Não podemos descuidar. Nós estamos num mundo dominado pelo maligno. E tudo conspira contra a vida daqueles que querem servir a Jesus com gratidão no coração. E a oração nos coloca no centro da vontade de Deus. Quando oramos, o céu se abre. Quando oramos, a glória de Deus se manifesta. Quando oramos, a resposta de Deus acontece. Quando oramos, o milagre acontece. Quando oramos, as circunstâncias são transformadas pelo poder de Deus. A oração é necessária para cada um de nós. E a oração é como a respiração. Na respiração, nós aspiramos o ar puro e expiramos o ar carbônico dentro de nós. Inalamos um e expiramos o outro. Na oração, nós vamos a Deus e revelamos a Ele as nossas fragilidades, as nossas imperfeições, os nossos pecados, as nossas transgressões, e as confessamos diante de Deus.
E quando assim fazemos, o Espírito de Deus vem e coloca no nosso coração alegria, paz, contentamento, firmeza, fidelidade, temor, obediência, gratidão. É o resultado da oração respondida pelo Senhor. Então precisamos melhorar a nossa vida de oração, falar com o nosso Pai Celestial. Ele ouve e responde. Ele ouve e opera coisas grandiosas a nosso favor. Mas também não podemos esquecer de firmarmos o compromisso de lermos a palavra de Deus. Porque ao ler a palavra de Deus, nós tomamos conhecimento do plano e do propósito de Deus. E o plano e o propósito de Deus não está em outra coisa a não ser na sua palavra, escrita e revelada aos seus servos, que ficou para nosso conhecimento. E quando nós nos atemos à palavra de Deus, a palavra é viva, a palavra é vida, a palavra é poder, a palavra é sustentáculo para a nossa vida de comunhão com Deus. Lá no livro de Apocalipse, através de João, o Senhor está dizendo: bem-aventurado é quem lê, bem-aventurado é quem ouve, e bem-aventurado é quem guardam as palavras da profecia deste livro. Então, ao ler a Bíblia, ao ouvir falar a palavra de Deus, deve também guardá-la no coração. E a melhor maneira de nós guardarmos a palavra de Deus é praticá-la. Porque quando praticamos, nós asseguramos o nosso coração firmado na palavra do Senhor. O salmista, no Salmo 119, ele diz: escondi a tua palavra no meu coração para eu não pecar contra ti. Quando a palavra de Deus está estabelecida no nosso coração, nós nos desviamos dos caminhos tortuosos que poderão comprometer a nossa comunhão para com Deus. Leia a Bíblia. Medite na palavra de Deus. Pratique a palavra do Senhor. Ele diz: o que ouve e não pratica é um imprudente. Mas quem ouve e pratica é o prudente, é alguém consciente da realidade do que diz a palavra de Deus e dos resultados que ela produz. E esta palavra se faz vida dentro de nós. A palavra de Deus é gloriosa para todos nós. Mas um terceiro ponto também. Precisamos melhorar a nossa vida de testemunho. Testemunho prático, testemunho de vida, o nosso andar, o nosso falar, o nosso comportamento, os compromissos que assumimos, como tratamos as coisas, como realizamos o nosso viver no dia a dia. Tudo isto deve evidenciar que nós estamos fazendo a vontade do nosso Deus. As pessoas estão nos olhando. Há alguns não leem a Bíblia, mas leem a nossa vida. E sabem que nós servimos ao Senhor e quando encontram em nós algum ponto negativo, eles logo dizem: crente não faz isso. Isso é uma vergonha para nós quando acontece. Porque se o ímpio sabe disto, nós que temos o conhecimento, que temos a palavra de Deus, como vamos relaxar a nossa vida com Deus e descuidar do nosso testemunho? Não podemos manchar o nome de Deus com um testemunho desagradável ao Senhor. O apóstolo Paulo disse: eu não me envergonho do Evangelho. Você não deve se envergonhar das palavras de Deus. Você não deve se envergonhar de falar de Jesus a quem quer que seja, em qualquer situação que possa ser. O próprio Jesus disse: aquele que de mim e das minhas palavras se envergonhar, dele se envergonhará o Filho do Homem diante do seu Pai. Mas quem me confessar diante dos homens, também o Filho do Homem o confessará diante de meu Pai. Então é importante atentarmos para a palavra de Deus,
vivermos segundo a palavra de Deus para o nosso coração. Esta palavra e este testemunho maravilhoso. E quando oramos, quando lemos a Bíblia, quando vivemos de acordo com aquilo que aprendemos na palavra de Deus, nós passamos então a ter uma vida consagrada, uma vida separada, uma vida santificada, uma vida pura, uma vida liberta para servir a Deus e ser um instrumento dele. O apóstolo Paulo, escrevendo à igreja de Roma, ele disse: rogo-vos, pois, irmãos, pela compaixão de Deus, que apresenteis os vossos corpos em sacrifício vivo, santo e agradável a Deus, que é o vosso culto racional. Então ele diz, para oferecer a vida a Deus como um sacrifício vivo e que seja agradável, que Deus tenha prazer em receber a nossa vida em oferta de sacrifício para a glória do seu nome. Mas ele continua dizendo, e não vos conformeis com este mundo, ou seja, não tome a forma do mundo, não abrace os costumes do mundo, a prática do mundo, porque no mundo opera o espírito demoníaco. E você que serve a Deus, não pode se deixar levar pelo espírito demoníaco, porque em você habita o Espírito de Deus, que te conduz, que te guia, que te orienta, que te ensina, que te leva a realizar o querer de Deus. Não se conforme com este mundo, mas seja transformado pela renovação do vosso entendimento, quando a palavra de Deus, enxertada e entronizada no seu coração pelo Espírito Santo, ela leva ao seu entendimento pensamentos santos que glorifiquem a Deus. E quando há esta transformação, você passa então a experimentar a vontade de Deus para a sua vida. E a vontade de Deus, ela é boa, ela é agradável, ela é perfeita. Coisas gloriosas acontecem quando você está transformado, santificado como um sacrifício vivo e agradável diante de Deus. Você desfrutará de comunhão gloriosa com Deus. O seu conhecimento espiritual será aprofundado. O Espírito de Deus terá maior liberdade de agir no seu interior. É como se alguém falando dentro do teu coração. Você ouvirá como uma voz lá no seu coração. É o Espírito de Deus falando e conduzindo a sua vida em triunfo para a glória de Deus. Porque você não pode ser o mau cheiro. Você tem que ser o bom cheiro naqueles que se salvam quando ouve a palavra de Deus e avalia a sua vida de acordo com aquilo que você prega. Pregue sim, mas viva o que prega. E primeiro viva e depois pregue. E pregue o que vive. Porque essas duas coisas, combinando-se, o nome do Senhor será glorificado. E muitas vidas serão alcançadas para o reino de Deus. Não se conformar com este mundo. Ter uma vida consagrada diante de Deus. Então são estas as orientações que eu quero deixar com você nesta oportunidade, no começo deste ano, que os seus propósitos, seus planos, os seus compromissos, eles estejam debaixo da orientação de Deus, e na orientação de Deus, a sua vida seja trabalhada pelo Espírito Santo, você tendo uma vida de oração ativa e dinâmica, uma vida frequente e diária de leitura da palavra de Deus, uma vida de testemunho que glorifique o nome do Senhor. A palavra de Deus diz que os homens vejam as vossas boas obras e glorifiquem a vosso Pai que está nos céus.
Quando você age como um verdadeiro cristão, o nome do Senhor nosso Deus é glorificado até por aqueles que não o conhecem, porque a sua vida está reluzindo a presença de Deus. E que a sua vida seja separada, consagrada. Não se misture. Não é com a multidão que está o certo. Os escolhidos e separados por Deus não são muitos, mas eles são especiais para Deus. Você está sendo chamado nesta oportunidade para ser um destes que decidem viver para Deus. O exemplo de Daniel, de não se contaminar com os manjares do rei, é válido para nós. Decida não se contaminar com este mundo mau e corrupto, perverso e que está amadurecendo para o dia do juízo. Mas firme-se na presença gloriosa do Senhor Jesus Cristo, e o Espírito Santo de Deus tomará posse da tua vida e fará de você um pregoeiro da palavra do Senhor, e por sua vida e mão Deus operará milagres e maravilhas em favor dos carentes e necessitados pelas estradas da vida. Deus pode te levar a lugares distantes. Ele quer fazer isto, mas você precisa estar pronto. Você precisa se colocar na vontade de Deus, para que Ele possa, então, utilizar-se da sua vida, e o nome do Senhor Jesus será glorificado. E quando terminar o seu trabalho aqui, e Deus te chamar ao recolhimento, Ele terá para você uma recompensa. Glória a Deus. O apóstolo Paulo disse: esquecendo-me das coisas que atrás ficam, eu avanço para as que estão diante de mim, com o olho, o alvo, o objetivo no prêmio da soberana vocação de Deus em Cristo Jesus. Que Deus te abençoe, que Deus te dê força, te dê ânimo, te dê graça, para você comprometer-se a partir de hoje em ser um fiel servo do Senhor Jesus Cristo, anunciando em alto e bom som, com palavras, com a vida e com as obras, e o nome do Senhor será glorificado. Que Deus te abençoe em nome de Jesus, e que você tenha uma semana de paz, de vitória e de milagres. Glória a Deus. Amém.